Que a graça e a paz de nosso bom Deus seja com todos os irmãos mais uma vez. Bom dia com Jesus. O luto é um sentimento que não passa rápido, que tem sabor não agradável. E nós acabamos todos vivendo esse sentimento juntos. Mas estamos aqui, como essa saudação de Paulo, desejando a graça e a paz, o motivo e o resultado da bênção. A graça é o motivo da bênção, a paz é o resultado da bênção. Bom dia para todos. Vamos começar com o nosso culto doméstico hoje, lendo a partir do verso 10. Nós vamos ler só um trechinho hoje, de novo, bem pequeno, meditar nele e orar, logo após a abertura. Pois bem, meus irmãos, essa carta aos Coríntios, ela é bem menos histórica e geográfica da parte natural que poderíamos extrair para conhecer, que é uma parte agradável, do que Atos dos Apóstolos, do que Salmos, que já lemos, né? Até do que os provérbios e outras cartas. Mas acaba contendo mais do que Romanos. Eu estou vendo que contém mais do que Romanos, um pouquinho de história. Além da parte doutrinária, é claro. E aí nós vamos começar hoje a partir do verso 10. E do verso 10, capítulo 1, a partir do verso 10 até o capítulo 4, verso 21, o assunto de Paulo é a divisão na igreja, ou divisões dentro da igreja. Esse é um assunto que Paulo combateu na igreja que existia, na igreja de Coríntios, ou dos Corintos, que era a igreja que estava na cidade de Corinto, fundada por Paulo em capítulo 16 de Atos, e era uma parte da Grécia. Todas essas informações vão ser importantes para você daqui a pouco. Então, era o assunto principal tratado por Paulo, divisões de pessoas, de cristãos. E ele começa a falar para nós aqui, explanar, explicar, né, para nós, falando com eles, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava rogando humildemente, suplicando, não a Deus, para as pessoas. Eu rogo. Agora, Paulo era autoridade? Claro que era. Ele é apóstolo, ele podia chegar e mandar. Mas ele rogou humildemente, pedindo, suplicando, e em nome de Jesus Cristo, levando a Cristo o motivo, a maior razão do pedido que ele iria fazer. Então não foi com autoridade humana, com mandato humano, com pulso, mas ele usou outra estratégia para falar com a igreja. E essa deveria ser a estratégia de cada líder. Adotar a estratégia cristã. Por isso eu tenho dito que o pastor genuíno, ele atinge o coração sem ferir a pele. Do contrário, se Paulo estivesse ferindo a pele, ele iria com a autoridade natural que lhe era peculiar. As palavras dele eram agressivas. Paulo era agressivo, ele chegou a falar, as cartas são graves, mas a sua presença é gentil. Quando ele chega para falar, ele é tão humilde, ele é tão... Mas o genuíno pastor, ele atinge pelo Espírito, atinge o coração sem ferir a pele. Lá dentro o coração fica desejoso de obedecer, porque aquilo vem
de Deus. Então veja a humildade de Paulo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Digais todos uma mesma coisa. Marque esse versículo aí, pinta ele na sua Bíblia, se você gosta de pintar a Bíblia. Digais todos uma mesma coisa. Vamos parar de dizer coisas diferentes, ter opiniões diferentes, ter pontos de vista diferentes, muitas vezes só para ter o sabor de apresentar um ponto de vista diferente, para mostrar o outro lado da moeda, para mostrar para o outro coisas que a gente quer que ele veja. Paulo está combatendo esse espírito de divisão. Não que seja o grave, não que nós todos devêssemos ser robôs, andando todos, porque cada cabeça é uma sentença. Mas Paulo está combatendo o início de uma divisão que lá na frente estava gerando, então, um resultado muito ruim. Então ele diz, rogo-vos pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. No sentido, é claro que nós estamos falando aqui num sentido. Paulo vai apresentar o sentido. Não é que todos devemos vestir camisa de uma cor, gostar de tal alimento, todos dizer a mesma coisa. Não é nesse sentido, perfeitamente compreensível, né? Mas ele diz, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Bem, o mundo de hoje pode vir e combater agressivamente, dizendo que Paulo está tentando colocar uma só identidade, cada um abdicar de seus gostos pessoais, preferências particulares. Não é nesse assunto, não é desse jeito. Ele está tentando eliminar um sentimento de divisão que colocaria um irmão contra o outro. Agora veja, irmão, filhos de mesmo sangue, do mesmo pai. Precisa, em alguns assuntos, ter o mesmo sentimento, unidos num mesmo pensamento a respeito de quê? Um pensamento a respeito do céu, a respeito de como Deus trata conosco e para onde nós vamos. Não é quanto a gostos pessoais dos nossos sentidos. Não deixe esse espírito te assaltar. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Bem, esse versículo aqui, ele traz outra lição muito poderosa. Paulo falou para a igreja, subiu no púlpito, porque a carta era lida no púlpito para a igreja, a mesma coisa dele estar lá pregando, né? Então ele disse assim, olha, os da família de Cloé me falou que está tendo... Ou seja, Paulo não escondeu quem deu a informação para ele. E você sabe que muitas vezes quando a gente esconde a informação, que a gente não quer que a gente dizer que foi a gente que falou ou dizer o nome de quem falou, a gente alimenta contendas? A gente alimenta contendas porque vira fofoca. Quem foi que falou para Paulo que na nossa igreja em Corinto estava tendo dissensões? Eu acho que foi o da família do fulano. Não, foi do ciclano, foi do beltrano. Paulo já escreveu logo e disse, olha, o testemunho dele é verdadeiro, todo mundo vai saber, e o próprio Cloé não pediu para esconder o nome dele, eu imagino. Disse para Paulo, olha, não falou fuxicando para Paulo, fofocando. Ele simplesmente disse, Paulo, nos ajuda. Escreveu uma carta, não sei se mandou um zap para ele. Falou, Paulo, está tendo divisões na nossa igreja e ajuda a gente, nós não podemos ter essas divisões. E Paulo então repetiu, olha, os da família de Cloé, poderia ser o pai, a mãe, o irmão, alguém da família dele, me falou que está tendo. E isso já eliminou, todo mundo já ficou sabendo quem falou. Gente, nós não devemos temer nosso nome ser associado com determinadas informações, coisas que a gente pergunta e tal. Eu estou te falando, mas não fala que foi eu. Por quê? Então não fale. Se a informação é duvidosa, ou... É claro que tem exceções, né? Tem algumas sabedorias.
mas se a gente não quer que o nosso nome seja associado com o que a gente está falando, a gente está querendo tirar a responsabilidade da gente e dizer, olha, eu não sei de nada, mas eu vou falar assim mesmo. Não é um bom espírito, né? Você compreende, acredito que todo mundo compreende perfeitamente o espírito que Paulo está falando aqui para nós. Aí no verso, aí ele disse, né, que há contendas. O verso de número 12, ele diz aqui então o motivo do assunto das divisões, das separações na igreja. Ele começa a dizer aqui no verso 12. Quero dizer isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Bem, olha gente, nós hoje não temos ideia do que Paulo estava passando e o que a igreja de Corinto estava passando. Paulo já vinha como um missionário. Aqui ele já estava no final de sua segunda viagem missionária. Já era um pregador escolhido por Deus já ao longo de um tempo. Só em Corinto ele permaneceu 3 anos. Vai contextualizando o que estava acontecendo. Então Paulo já tinha um histórico muito bom na igreja. Mas Apolo era da região de Corinto. E Apolo era um grande, as palavras dele eram eloquentes, era um grande líder. Então, dentro da igreja, alguns gostavam de Paulo. É pioneiro, é tradicional e a luz foi dada a ele. Outros gostavam, mas Apolo é um grande homem, um grande pregador, olha como ele prega, olha como ele é ungido, olha como... E ele é um dos nossos, ele mora aqui. Mas outros gostavam de Cefas, que era o líder em Israel, em Jerusalém, e que tinha visto fisicamente a Jesus. Olha, gente, que argumento forte para estar na facção, na divisão dentro da igreja de Corinto. Não, mas Paulo disse assim, assim. Mas o outro dizia, mas Apolo falou foi assim. Apolo tem um jeito diferente de pregar. Não, mas Cefa ouviu do Senhor lá em São João que sobre a minha pedra edificarei esta igreja. Então nós ficamos com Cefas. E o outro dizia era a respeito de Jesus mesmo. Não, eu sou do time de Jesus, mas de uma maneira pessoal. Vamos dizer assim, eu sou de Cristo e vocês não. Vocês de Apolo não são, vocês de Cefas, de Pedro não é, vocês de Apolo não é, vocês de Paulo não são. Eu sou de Cristo, vocês não. Então você vê, é claro, os de Apolo não eram de Cristo, os de Cefas não eram de Cristo, os de Paulo não eram de Cristo. Então por que dizer eu sou de Cristo? Como que fazendo uma divisão. Então Paulo não estava combatendo os líderes. Paulo não estava combatendo os seus colegas de ministério, vamos falar assim. Paulo estava combatendo que todos estavam abaixando o nível, a direção do olhar. Olhando na direção contrária. Epa, peraí, nós todos estamos aqui pregando o evangelho para vocês, igreja de Corinto, mas nós todos estamos apontando a Cristo. Veja o quanto isso é interessante de enxergar. Agora veja aqui, o verso 4, desculpa, eu estou... O verso 13 ele diz assim, está Cristo dividido? Olha, a igreja está dividida, metade para Cefa, um pouco para Cefa, um pouco para Apolo, um pouco para Paulo, que era ele mesmo, né? E ele não estava puxando gente para a igreja dele. Um pouco para Cefas, um pouco que está lá em Jerusalém, sendo perseguido lá, né? E um pouco está indo para um lado, um pouco está indo para o outro. Eu disse, mas Cristo está dividido? E falamos na coluna de fogo que vinha sobre o povo, sobre Israel, e de repente ela se dividiu, diz o irmão Brana na mensagem em conferências, que ela se dividiu um pedacinho para cada um, de dia fogo, de noite fogo, de dia nuvem, se dividiu um pouquinho para cada um, para que o povo permanecesse unido, diz o irmão Brana. Deus se dividiu para nós permanecermos unidos. É mensagem em conferências da voz de Deus. Então, ele diz assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Quem que sacrificou aqui? Quem que morreu? Foi Jesus, gente.
Não foi o fulano, o Beltrano, nem eu não fui. Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? O meu maior medo de Paulo era esse. Eu fui batizado, eu batizei vocês no meu nome, para, vamos dizer assim, aí vocês então têm a carteirinha. Não, eu aqui ó, fui batizado por Paulo, eu estou aqui, eu tenho a comprovação que eu fui batizado por Paulo e eu sou da igreja de Paulo. Aí o outro ia levantar a carteirinha e falar, não, mas eu sou batizado por Apolo. Mas eu fui em Jerusalém, viajei até Jerusalém e Cefas me batizou. Cristo não está dividido. Um dos maiores sofrimentos no ministério do irmão Branham foi que as pessoas começaram a fazer justamente isso aqui que Paulo estava temendo. Começaram a falar, endeusar o irmão Branham. Na mensagem na primeira Apocalipse 5, primeira parte, a serpente ferida. O irmão Branham estava num coração tão doendo, tão angustiado, porque ele descobriu pessoas que amavam ele. Via tanto milagre, tanta coisa acontecer no ministério dele, que começaram a batizar no nome dele. Ele falou assim, ó, eu morro, vou para as montanhas e sumo, acabo com minha vida lá, e vocês vão ficar aí. E eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não dou conta mais dessa pressão. Eu sou o pregador, eu sou o líder, mas vocês estão misturando as coisas. Aí quando o irmão Branham pregou Apocalipse 5, segunda parte, uma semana depois, as coisas já tinham mudado. E ele não botou culpa nas pessoas, ele não citou nome. Ele falou assim, isso é o diabo. Vem, seguindo, 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio. É capítulo 18, né? Atos capítulo 18, logo nos primeiros versos, primeiros 10 versos, ele fala de Crispo. Ou seja, não é que não batizar não era o objetivo, ele queria batizar, o batismo é importante, ele não estava dizendo isso, ele estava dizendo assim, eu não batizei, eu batizei só a Crispo e a Gaio para ninguém ficar falando, oh, eu sou do Paulo, quem me batizou foi Paulo, ele que me sepultou nas águas do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha para o meu time, escreve no meu canal e tal. Não, Paulo fugia disso. Paulo fugia disso. E fala assim, eu dou graças a Deus que eu não tô pedindo gente, eu não estou chamando e coisas assim. Se não a Crispo e a Gaio, aí ele começou a falar, ele lembrou de outro, que é no verso 15. No verso 16, e batizei também a família de Stefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Você vê que ele nem estava importando com isso? Eles próprios se batizavam e diziam, o nosso objetivo é ser batizado. Quem batiza? É ser batizado em nome de Cristo. É olhar nós todos para Cristo. Que Apolo batize, que vá em Jerusalém e batize lá pelo irmão. Você sabe que às vezes tinha do irmão do Senhor, que Tiago era o irmão do Senhor e era o líder em Jerusalém, né? É claro que Pedro tinha um nome, era apóstolo, mas o líder em Jerusalém era Tiago, irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus. Eu fui batizado por Tiago, o irmão do Senhor. O importante não era ser batizado em nome do Senhor? Ei, igreja de Lusiânia, isso tudo nos ensina, né? Nos faz a gente ficar mais humilde e conhecer que nós todos amamos uma mensagem, um profeta, e é claro, a quem respeito, honra, a quem luto, as honras que nós devemos e temos, nada vai tirar do nosso coração. Mas todos esses grandes homens de Deus, os verdadeiros de Deus, apontavam para Cristo. E então nós passamos a amar os homens, porque eles apontavam a Cristo. Eliminando qualquer sentimento que coloque o homem na frente, ele desvia de Deus, causa divisão. Se nós estivermos olhando homens, nós vamos nos dividir. Se nós olharmos para Cristo, nós vamos nos unir. Essa é a máxima desse pensamento, desse trechinho pequenininho que nós estamos lendo. Se olharmos para líderes humanos, naturais, nós nos dividimos. Porque uns veem aquele líder de um jeito, outros veem de outro. Mas quando nós olhamos para Cristo, não tem como nos unir. Não nos unir.
Quando todos olhamos para o Senhor Jesus Cristo, aí nós nos unimos. Porque é o principal. Mas vamos terminar, né? Não sei se batizei algum outro. O verso 15 diz assim, para que ninguém diga que fosses batizado no meu nome. Aí então Paulo lembrou do Estéfanas, eu não me lembro da história. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Eu estou aqui para juntar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Os que criam na lei, judeus, vimos isso tudo em Atos, trazer os judeus que criam na lei e olhar para Cristo, e os que nunca criam em lei nenhuma, eram os trogloditas selvagens, não cria nada de Deus, a crer em Jesus Cristo também. Mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Bem, o nosso tempo, eu pensei que hoje terminava bastante cedo. Mas vale lembrar aqui, meus irmãos, preste atenção só mais nessa ponta aqui, bastante importante. Essa frase de Paulo, não em sabedoria de palavras. Por quê? Corinto era uma cidade da Grécia. E lembra que Jesus falou que os gregos buscavam sabedoria? Os judeus sinais, os gregos sabedoria. E tem trechos na história de Joséfos, de Eusébio de Cesareia, fala que em Corinto, em cada rua tinha um suposto sábio de Corinto. Em cada rua de Corinto tinha um suposto sábio. Eles eram muito apegados na sabedoria, na inteligência. O grande erro nosso é querer aproximar o Evangelho, trazer o Evangelho para a sabedoria, para a filosofia humana. O Evangelho não é da sabedoria, não é da filosofia, nunca foi. Um dos defeitos do Evangelho é querer embelezar o Evangelho para trazer os sábios a crer nele. Não, o Evangelho não precisa do embelezamento filosófico das nossas palavras, das nossos termos, ilustrações, palavras eloquentes, bonitas, o que Paulo sabia fazer. Muito bem, era um grande erudito. Mas ele desprezou a sabedoria para dizer assim, olha, o Evangelho não precisa disso. É claro, nós anotamos frases de efeito, guardamos no nosso caderno quando a ouvimos, destacamos e tal. Mas há um poder nesse Evangelho que independe da sabedoria humana. Por isso que ele falou, olha, eu não vim evangelizar mas não em palavras de sabedoria, para que perdesse o brilho do poder do Evangelho, da cruz de Cristo. Essa parte aqui, ela vai ser ainda repetida a respeito da importância da sabedoria, porque Paulo estava falando com um povo sábio que amava a sabedoria e até queria evangelizar outros dos sábios, fazer o evangelho ficar atraente para os outros sábios de Corinto. Eles queriam fazer o evangelho ficar mais atraente. Então Paulo combateu a sabedoria humana quando confrontada com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa parte ela é muito importante e ela será repetida novamente. Nós vamos com calma, vamos ser abençoados. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por todos os sentimentos que o Senhor permite entrar no nosso coração. Sejam eles tristes, sejam eles lamentáveis muitas vezes, mas o Senhor trabalha com nossa alma através desses sentimentos e nós te agradecemos então, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor para confortar nosso coração, para fortalecer ainda mais no dia de hoje, na semana de hoje, nos trabalhos que iremos desenvolver hoje, ó Pai. Prospera o trabalho das nossas mãos, nos livra do mal desse dia, Senhor. Nos livra, Senhor, dos acidentes, das doenças todas. Nos dá saúde, Senhor. Recupera a saúde de quem ainda está enfermo, dos que enfrentam semelhantes dificuldades em todos os sentidos da nossa vida. Nos ajuda, ó Deus. Nos dá um dia abençoado e próspero no Senhor. Que as nossas decisões possam ser dirigidas pelos céus, pelo Senhor. Que possamos trilhar um caminho e uma vida digna do Evangelho. Perdoa os nossos pecados, nos sustenta na jornada, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Gente, hoje eu não vou ler os nomes de novo. Não vou ler os nomes de novo. Estou vendo aqui que tem
Poxa vida, muito comentário. Deus abençoe a vocês todos. Depois eu leio. Eu vou procurar terminar mais cedo, viu? Para a gente ver as notificações. O hino de saída hoje, eu vou tentar fazer o exercício aqui, mas é tão fácil quem é o cantor de hoje. Se você souber, vou dar 2 minutinhos para você escrever, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo dia com Jesus. O mundo está tão conturbado, confuso e sem solução. Problemas, mágoas e dores nós temos, esperança não há nem amor. Vem Jesus, vem logo buscar. Todos nós precisamos contigo encontrar. Vem Jesus, vem logo, queremos te ver e no céu contigo morar. Irmãos, vamos todos unidos à volta de Cristo abreviar. Espalhemos com amor a verdade aos outros, que Cristo em breve virá. Vem Jesus, vem logo buscar. Todos nós precisamos contigo encontrar. Vem Jesus, vem logo, queremos te ver e no céu contigo morar. Vem Jesus, vem logo buscar. Todos nós precisamos contigo encontrar. Vem Jesus, vem logo, queremos te ver e no céu contigo